Boa tarde a todos. Meu nome é Ione, eu sou fisioterapeuta e eu vou falar para vocês sobre os aspectos preventivos do diagnóstico do câncer de mama e do colo de útero. Então, a atenção básica, ela tem um papel fundamental no diagnóstico e na prevenção desses dois tipos de câncer. Por quê? A atenção básica, ela tem como atribuição coordenar o cuidado e ordenar as redes de atenção à saúde, articular os diversos serviços e unidades de saúde que compõem as redes de atendimento, auxiliando na definição de fluxos e necessidades de saúde da população em que ela atende, e destacam-se entre as atribuições dela as ações relacionadas ao controle do câncer de colo de útero e de mama. Então, inicialmente, eu vou falar para vocês sobre um pouco da epidemiologia desses dois tipos de câncer. O câncer de mama, ele é o câncer mais frequente no mundo, nas mulheres, e o segundo no geral, sendo superado pelo câncer de pulmão, quando é somado homens e mulheres, e pelo câncer de pele não melanoma. Anualmente, ele atinge cerca de 1,38 milhões de mulheres. Isso representa 28% de todos os casos de câncer em mulheres e 10,8% do geral de casos. E este câncer, ele está mais relacionado, ele é mais comum em áreas desenvolvidas e em desenvolvimento. Então, nesse gráfico que dá para ver aqui na imagem, nós vemos que a primeira barrinha em azul, ela é a incidência do câncer de mama. Então, ela é muito maior do que a de todos os outros cânceres. E a barrinha em vermelho é a mortalidade. Então, logo mais eu vou estar falando sobre a mortalidade desse câncer para vocês. Então, aqui nesse mapa, nós podemos ver como essa incidência do câncer de mama, ela se distribui pelo mundo. Quanto mais escuro, maior é a incidência. Então, nós podemos perceber que nas áreas de maior desenvolvimento socioeconômico é onde nós temos as maiores incidências. No Brasil, esse câncer, ele também tem alta incidência e ele é o mais incidente entre as mulheres. As estimativas do Instituto Nacional de Câncer para o Brasil, que foram feitas no ano de 2012, que valem também para o ano de 2013, foi estimado o diagnóstico de 52.600 novos casos. Em Florianópolis, nós contamos com o registro de câncer de base populacional. Para o ano de 2008, foram diagnosticados 174 casos. Esse registro, ele coleta a informação de todos os casos diagnosticados de pessoas residentes no município. Então, foram buscadas várias fontes de dados para ter essa informação. A taxa de incidência deste câncer em Florianópolis atingiu 70 casos a cada 100 mil mulheres. Isso foi muito mais alto, essa incidência foi muito mais alta do que a estimada pelo INCA para aquele ano, que foi cerca de 56 casos. Nós também podemos ver neste mapa, que tem aqui no mapa do Brasil, que a incidência é maior nas regiões de maior desenvolvimento socioeconômico. E isso, então, elas têm a mesma distribuição que nós temos no mundo. Ali está em destaque o estado de Santa Catarina, que foi estimada uma incidência de 51 casos a cada 100 mil mulheres. A taxa de mortalidade desse câncer, ela varia de acordo com as regiões. Então, aqui no mapa que nós estamos vendo, nós podemos ver que quanto o azul mais escuro, maior é a taxa de mortalidade. Essa taxa, ela varia de 6 óbitos a 19 óbitos por 100 mil habitantes. O que sabe-se
é que a maior sobrevida deste câncer está nas áreas de maior desenvolvimento e também são as áreas com maior incidência. Atualmente, esta neoplasia é a quinta causa de morte e ocasionou no ano de 2008 cerca de 458 mil mortes por câncer de mama. E ela é uma causa mais frequente em regiões menos desenvolvidas e em desenvolvimento. No Brasil, a taxa de óbito desse câncer varia cerca de 12 óbitos a cada 100 mil mulheres. No ano de 2010, ocorreram 12.853 óbitos devido ao câncer de mama. E em Santa Catarina, ocorreram 442 óbitos. Nós podemos observar neste gráfico que ele mostra a tendência de mortalidade ao longo dos anos, de 1980 até 2010. Quando nós olhamos a linha em verde, que é a taxa ajustada para a população padrão mundial, que é onde nós podemos utilizar essa taxa para comparar com outros países, nós podemos perceber que no início da série histórica, em 1980, nós tínhamos menos de 10 óbitos por 100 mil mulheres. Hoje, essa taxa está atingindo cerca de 12 óbitos por 100 mil mulheres. Então, nós ainda não temos uma redução da mortalidade por câncer de mama em Santa Catarina. Em países desenvolvidos, essa redução da mortalidade já vem sendo observada desde a década de 80 e 90. E aqui nós ainda não estamos observando. Em relação ao câncer de colo de útero, este câncer é o terceiro mais comum entre as mulheres e, no geral, ele é o sétimo mais comum. São diagnosticadas anualmente cerca de 530 mil mulheres com este tipo de câncer, o que representa 13% das neoplasias em mulheres. E 85% da carga deste câncer está em países menos desenvolvidos. A carga que se fala aqui é a relação entre os anos de vida perdidos, que é quantos anos as mulheres morrem antes do que o esperado, e quantos anos elas vivem com incapacidade. Então, nós sabemos que esse câncer ele atinge muito mais os países pobres. Então, aqui nesse gráfico ao lado, a gente vê que ele é a segunda barrinha na incidência, bem atrás do câncer de mama, com uma taxa no mundo de cerca de 25 casos a cada 100 mil mulheres, enquanto o câncer de mama passa os 40 casos a cada 100 mil mulheres. Então, aqui nesse mapa, nós podemos ver a incidência do câncer de colo de útero no mundo, o que foi estimado para o ano de 2008, e que as maiores incidências são nas regiões em desenvolvimento e de menor desenvolvimento. Então, nós podemos ver o Brasil, que também se encontra num alaranjado mais forte, com uma taxa um pouco mais alta de incidência. No Brasil, para o ano de 2012, foram estimados 17.540 casos. O registro de câncer de base populacional de Florianópolis encontrou 39 casos de câncer de colo de útero invasivos, o que representou uma taxa de 15 diagnósticos a cada 100 mil mulheres. Para Santa Catarina, essa taxa foi estimada pelo INCA como sendo um pouco mais baixa, cerca de 12 óbitos a cada 100 mil mulheres. Mas nós podemos ver que, dentro do Brasil, Santa Catarina está nas menores taxas de incidência, já comparados ao Norte e Nordeste e a região Centro-Oeste, nós temos as maiores taxas de incidência deste câncer. Em relação à mortalidade, esse câncer ocasionou no mundo, para o ano de 2008,
cerca de 275 mil mortes e 88% dessas mortes foram em países em desenvolvimento. Então, se nós olharmos na cor do mapa, o azul, quanto mais escuro esse azul, maior é a taxa de mortalidade. Então, nós temos uma taxa de mortalidade maior na África e o Brasil está numa região intermediária. Quando nós falamos da tendência de mortalidade por este câncer, nós podemos ver que em Santa Catarina tem uma redução a partir de 1998, 1999, iniciou uma redução da mortalidade por esse tipo de câncer. Novamente olhando a linhazinha verde. Ocorrem várias oscilações ao longo do período, porque isso acontece porque não existem muitos casos. Então, mas ela tem um grande impacto na saúde. Então, no Brasil foram registrados quase 5 mil óbitos no ano de 2010 e em Santa Catarina foram registrados 129 óbitos em decorrência do câncer de colo de útero. Agora eu vou falar para vocês um pouco sobre os fatores de risco desse tipo de câncer. O câncer de mama, os fatores de risco para eles são a menarca precoce, a primeira menstruação muito cedo, uma menopausa tardia, após 50 anos. Isso porque a mulher vai ficar mais tempo com estrogênio, que é o hormônio circulante no corpo, não ter filhos, a nuliparidade, ter a primeira gestação após os 30 anos, a obesidade, o sedentarismo, a exposição à radiação abaixo dos 40 anos, então mulheres que fizeram radioterapia antes dos 40 anos, a terapia de reposição hormonal e ter história familiar. Alguns desses fatores, eles não podem ser modificados, que, por exemplo, história familiar a gente não tem como modificar. Entretanto, quando a gente fala de obesidade e sedentarismo, são dois fatores que podem ser modificados. Então, são atitudes que nós podemos ter frente aos nossos pacientes, que eles mantenham uma vida ativa, que sejam fisicamente ativos, através da prática de esportes, e tenham uma alimentação saudável, evitando sobrepeso e obesidade. Com isso, tentando reduzir a incidência do câncer de mama. Em relação ao câncer do colo de útero, os fatores de risco são o HPV, que é considerada a causa necessária para se ter um câncer de colo de útero, ser tabagista, ter um baixo status socioeconômico, utilizar contraceptivos orais e o número de parceiros. Então, o que se sabe até hoje, existe a vacina, atualmente o Ministério da Saúde introduziu a vacina do HPV para meninas de 11 a 13 anos e vai aumentar essa faixa etária, vai começar a partir dos 9 anos, que sabe que essa vacina ela reduz a incidência do câncer de colo de útero. E deve-se usar a camisinha para evitar a transmissão do HPV, e o fumo, estimular as pacientes a parar de fumar. E o uso de contraceptivos orais, ele é muito relacionado à falta do uso do preservativo. Então, estimular também essas mulheres, mesmo utilizando contraceptivos, que elas utilizem o preservativo nas relações sexuais. Em relação aos sinais e sintomas desse tipo de câncer, o câncer de mama, ele apresenta vários sinais e sintomas. Então, um deles pode começar pelo endurecimento da mama, também pode aparecer algum sulco na mama, erosões da pele, pode aparecer vermelhidão ou ardor,
pode ter um líquido saindo pelo mamilo, que é um fluido desconhecido, apresentar alguns buracos na mama, ou uma protuberância, um nódulo, aparecer uma veia na mama, ter um afundamento do mamilo, ter uma assimetria entre as duas mamas, ou a pele da mama ficar num aspecto chamado de casca de parecido com uma casca de laranja cheia de buraquinhos. E além disso, por muito tempo, o câncer de mama pode ficar sem sinal ou sem sintoma nenhum, que seria um nódulo interno que não é visível. Então, sempre que for examinar uma paciente, tem que perguntar se ela percebeu alguma alteração, se ela sente algum nódulo, alguma coisa, e fazer o exame para ver se a gente tem, se é visível alguma dessas alterações. Em relação ao câncer de colo de útero, nos estágios iniciais, ele pode ser assintomático, mas pode iniciar com sangramentos vaginais depois da relação sexual ou no intervalo entre as menstruações ou mesmo sangramentos durante a menopausa. Também pode ter corrimento vaginal de cor escura ou com mau cheiro. E nos estágios mais avançados, pode ocorrer obstrução intestinal, obstrução das vias urinárias e massa palpável no colo de útero. Entretanto, esses dois cânceres, eles têm rastreamento e diagnóstico precoce. E com isso, a gente tenta, quando se faz o rastreamento e o diagnóstico precoce desses cânceres, a gente tenta diminuir que esses sinais e sintomas não apareçam, para que as mulheres tenham a possibilidade de um tratamento menos agressivo e de cura até da doença. Então, em relação ao rastreamento e diagnóstico precoce do câncer de mama, o INCA recomenda que seja realizado a mamografia a cada 2 anos para mulheres a partir dos 50 anos e que o exame clínico das mamas deva ser feito anualmente a partir dos 40 anos. E em mulheres que têm um risco elevado, que têm história familiar de câncer de mama, essas mulheres elas podem iniciar a mamografia a partir dos 35 anos. Já as sociedades médicas, elas recomendam a mamografia anual a partir dos 40 anos. Então, no Brasil, a Sociedade de Mastologia e a Sociedade de Radiologia, elas recomendam que todas as mulheres a partir dos 40 anos realizem mamografia de forma anual. Entre os métodos complementares para o diagnóstico do câncer de mama estão a ultrassonografia das mamas e, em alguns casos, a ressonância. A confirmação do diagnóstico do câncer de mama, ele é feito através de biópsias. Então, em exames alterados de mamografia e complementares de ultrassom, o médico pode solicitar uma biópsia para que essa alteração seja confirmada como sendo um câncer ou não. Só mais uma lembrança aqui, as sociedades médicas, elas recomendam a mamografia anual a partir dos 40 anos, porque elas afirmam que se o diagnóstico dessas mulheres for mais precoce, não for em estágios tão avançados, o tratamento ele não é tão agressivo, pode ter uma cirurgia conservadora, nem sempre vai precisar de tratamentos complementares de quimioterapia ou radioterapia
E com isso pode levar a um aumento da sobrevida e à redução da mortalidade. Entretanto, o INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer no Brasil, ele afirma que a mamografia ela pode ser realizada a cada 2 anos somente a partir dos 50 anos, que isso também promove a redução da mortalidade. Essa redução da mortalidade com a mamografia a partir dos 50 anos é vista, mas ela é vista em países onde o rastreamento das mulheres é realizado de forma organizada. As mulheres são convidadas a cada 2 anos a virem fazer os exames. Então é realizado uma busca ativa. Se essa mulher não está fazendo o exame na periodicidade adequada, ela é convidada a procurar o serviço para realizar o exame. Em relação ao câncer de colo de útero, o exame de rastreamento desse câncer é o exame citopatológico ou o exame Papa Nicolau. O INCA recomenda, também que é o Instituto Nacional de Câncer, que esse exame seja realizado em mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos e que já tenham iniciado a sua vida sexual. Abaixo dos 25 anos, eles não recomendam a realização de forma rotineira esse exame, por causa que eles dizem que não há tempo suficiente para lesões se desenvolverem e tornarem um câncer. Esse rastreamento ele deve ser realizado a cada 3 anos, após 2 exames normais no intervalo de 1 ano. Então, são realizados 2 exames com intervalo de 1 ano e se esses 2 forem normais, pode-se passar a realizar o preventivo a cada 3 anos. As estimativas de rastreamento desses 2 cânceres no Brasil, elas variam um pouco. Então, a Pesquisa Nacional de Amostragem por Domicílios no ano de 2008 estimou que no Brasil 76,3% das mulheres realizaram mamografia nos últimos 2 anos. E o Vigitel, que é a Vigilância dos Fatores de Risco, que é uma pesquisa realizada via telefone, no ano de 2012, estimou que 77,4% das mulheres também realizaram essa mamografia nos últimos 2 anos. Então, a cobertura que o Ministério da Saúde pede é que nós tenhamos, no mínimo, 60% de cobertura do exame de mamografia. Então, nós temos mais do que a cobertura pelas estimativas que são realizadas. Entretanto, a mortalidade por câncer de mama não está diminuindo. Então, existem outros fatores, além da realização da mamografia, que podem estar interferindo na diminuição da mortalidade. Como um deles é a qualidade dos exames, e o outro é as mulheres retornarem ao serviço para trazerem o resultado desse exame e fazer os acompanhamentos e os outros exames que precisa. Em relação ao preventivo do câncer de colo de útero, em 2008 foi estimado que 91,2% das mulheres tinham realizado o exame nos últimos 3 anos. Já em 2011, essa estimativa foi só de 76,2%. Então, esse exame também deve ser tentado aumentar a cobertura dele para que se reduza cada vez mais a incidência desse câncer, que as lesões sejam diagnosticadas em estágios muito iniciais, que o tratamento seja mais conservador e essa mulher tenha uma sobrevida longa, que não necessite fazer quimioterapia, radioterapia ou uma cirurgia mais agressiva. Em relação às políticas públicas no Brasil, no ano de 1997, com o programa Viva Mulher, foi iniciado de forma mais coesa as políticas
para controle do câncer de colo de útero e de mama. O programa Viva Mulher ele foi mais voltado para o câncer de colo de útero, com poucas ações em relação ao câncer de mama. Já a política, em 2004, foi feita a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher. E nessa política foi definida que necessitaria de um consenso para o diagnóstico do câncer de mama, que é o consenso que existe até hoje, que eu já falei para vocês, o rastreamento das mulheres a partir dos 50 anos, e também a necessidade dos programas de rastreamento do câncer de colo de útero e de mama. Em 2005, foi feita a Política Nacional de Atenção Oncológica. Nessa política foi definida as atribuições de cada esfera. Então, o que a atenção básica deve fazer no controle do câncer de colo de útero, do câncer de colo de mama, o que é realizado na atenção na média complexidade e o que é realizado na alta complexidade. Então, em relação ao câncer de colo de útero e de mama, os exames complementares, eles são realizados na média complexidade. A solicitação da mamografia é realizada na atenção básica e o exame é na média complexidade. Se essa mulher precisa de um tratamento, esse tratamento é realizado na alta complexidade. Então, a alta complexidade, ela fica com com o tratamento do câncer, a cirurgia, a quimioterapia e a radioterapia. Em 2006, uma outra política foi lançado o Pacto pela Saúde, que neste pacto foram definidas estratégias para promoção e prevenção dos cânceres. E essas estratégias, elas são contempladas pelo programa Mais Saúde e Direito de Todos do ano de 2008. E agora, no ano de 2013, nós tivemos a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, que nessa política eles afirmam que necessita da redução da mortalidade e incapacidade pelo câncer e melhora da qualidade de vida através das ações de prevenção, promoção, diagnóstico e tratamento dos pacientes, além do cuidados paliativos para os casos que não têm uma expectativa no tratamento. Mas todas essas políticas, desde 1997 até hoje, estão falando sempre do aumento da cobertura desses exames, tanto do citopatológico quanto da mamografia, e a redução da mortalidade por esses cânceres. Então, pelo câncer de colo de útero, a redução já está sendo vista, mas ainda do câncer de mama, nós ainda não conseguimos ver essa redução. Em relação ao câncer de colo de útero, por ele ser um exame que o rastreamento é feito de forma mais simples, mais fácil, nós ainda temos, infelizmente, muitos óbitos no Brasil e em Santa Catarina em decorrência desse câncer. Então, as estratégias ainda têm que continuar para que essa mortalidade seja reduzida ao máximo. Então, as políticas públicas, elas também falam, além da redução da mortalidade, do aumento da cobertura, que nós devemos dar uma atenção integral à saúde, o olhar para o sujeito como um todo. Nós precisamos conhecer as condições de trabalho e renda dessa pessoa, os saberes e cultura, os desejos e expectativas, as condições físicas que essa pessoa se encontra, se ela tem apoio familiar, suporte social, quais são as percepções que essa pessoa tem sobre a doença e suas crenças. Porque quando nós conhecemos o sujeito num todo, nós atendemos ele de forma integral, nós podemos melhorar e preservar e melhorar
a qualidade de vida dele, independente se ele está passando por um processo de tratamento de um câncer ou não. Seguindo essa lógica das políticas públicas, no caderno de atenção básica do ano de 2013, que ele está fundamentado na Política Nacional da Atenção Básica, na Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher e no Plano de Fortalecimento de Ações para a Prevenção e Qualificação do Diagnóstico e Tratamento do Câncer de Colo de Útero e de Mama, nós temos as atribuições da atenção básica no câncer de colo de útero e de mama. Então, o que nós podemos fazer na atenção básica para ter impacto na redução da mortalidade por esses dois tipos de câncer? Então, deve-se, na atenção básica, identificar as mulheres que estão na faixa etária prioritária dos rastreamentos, tanto do câncer de colo de útero e de mama, e aquelas que têm alto risco para o desenvolvimento desses cânceres, definir a cobertura de realização, que cada unidade ela pode definir a sua cobertura. A cobertura estipulada pelo Ministério é 60% para o câncer de mama, por exemplo, mas a unidade pode aumentar essa cobertura. Definir quais as estratégias para ampliar o acesso aos exames. A avaliação dos resultados dos exames também é feita e a atenção básica ela deve promover ações de prevenção na sua área de abrangência. Com isso, aumentar a adesão aos exames de rastreamento e orientar as mulheres sobre os sinais e sintomas de alerta. Então, em relação ao exame citopatológico, esse exame deve ser realizado na unidade de saúde e as usuárias que não comparecerem espontaneamente para a realização do exame, elas devem ser convocadas, deve ser realizada busca ativa dessas mulheres, para que assim elas realizem o seu exame na periodicidade adequada. Em relação à mamografia, na atenção básica é realizada a solicitação do exame. E toda mulher, a partir dos 40 anos, deve ser realizado o exame clínico das mamas. Então, fazer o exame dessa mulher, se ela for fazer o exame preventivo, já aproveitar e fazer o exame clínico das mamas e conversar e conhecer um pouco mais essa mulher. E também deve ser orientada sobre a realização da mamografia, pois a orientação das mulheres em relação aos exames preventivos aumenta a adesão. Então, as mulheres que são bem informadas sobre como são realizados os exames, para que eles servem, qual a importância, qual a periodicidade que esse exame deve ser feito, elas aderem melhor e fazem periodicamente esses exames. E com isso, a gente tem melhores resultados na mortalidade e nos tratamentos. Quando as mulheres realizam esse exame, na atenção básica, quando chega o resultado, deve-se tomar a conduta necessária para o tratamento, se houver algum tratamento indicado. Se houver alguma alteração que necessite de avaliação de um especialista, essas mulheres devem ser encaminhadas para o serviço de referência e essa mulher deve ser acompanhada pela atenção básica durante toda a investigação e o tratamento para garantir que ela esteja fazendo tudo o que é necessário para garantir a sobrevida dessa mulher. Então, o Instituto Nacional do Câncer demonstrou uma linha de cuidados que é realizada no câncer, onde o rastreamento e o diagnóstico precoce, eles podem ser realizados na consulta com o generalista. No caso
de uma necessidade de uma investigação, é encaminhado para uma consulta especializada, para o diagnóstico com exames complementares e biópsia. No caso de positivo, a necessidade do tratamento é feito com cirurgia, quimioterapia e radioterapia. E em alguns casos que não há condições para realizar esses tratamentos, essas pacientes elas são encaminhadas para os cuidados paliativos, que é para o controle dos sintomas, alívio da dor, suporte espiritual e apoio ao cuidador desta pessoa. E os cuidados paliativos, eles também são acompanhados pela atenção básica. Seguindo as políticas públicas, sempre espera-se o aumento da cobertura dos exames e a diminuição da mortalidade por esses dois tipos de câncer. E o controle desses dois tipos de câncer, do câncer de colo de útero e da mama, ele depende de uma atenção básica qualificada e organizada e integrada aos demais níveis de atenção. Então, quando existe uma organização e uma atenção básica que saiba como conduzir essa paciente para os outros níveis de atenção, para o diagnóstico, para o tratamento, os resultados são muito melhores do que quando as pacientes não sabem quais os caminhos que elas devem seguir. Obrigada. Então, começando aqui a responder as perguntas, a primeira é de Indaial. Eles gostariam de saber se os enfermeiros podem realizar o exame de mama nas pacientes que realizam o preventivo. Bom, o exame clínico das mamas, ele pode ser realizado por todos os profissionais de saúde, mas esses profissionais têm que ser qualificados para isso. Então, tem que haver um treinamento da equipe para que eles realizem o exame clínico das mamas. Inclusive, existe uma portaria do Ministério da Saúde que os enfermeiros também podem solicitar mamografia às mulheres. Sombrio pergunta se mulheres com menos de 40 anos há necessidade do exame clínico das mamas sempre que vão realizar o preventivo. Aí Jaguaruna pergunta mais ou menos a mesma coisa. O exame clínico das mamas é indicado a partir de qual idade? Somente após os 35 anos? Então, o exame clínico das mamas, segundo o Instituto Nacional do Câncer, ele é indicado a partir dos 40 anos, mas ele pode ser realizado antes disso. Sociedades internacionais, como a Sociedade Americana do Câncer, ela recomenda que o exame clínico das mamas seja realizado a partir dos 20 anos, anualmente, em todas as mulheres. E Sara pergunta em relação ao autoexame. Qual a periodicidade indicada para a realização dele? Qual o período mais indicado para realizá-lo? Em relação ao autoexame, hoje fala-se que o autoexame é mais para autoconhecimento das mulheres e não como forma de rastreamento do câncer de mama, porque sabe-se que o autoexame não reduz mortalidade por câncer de mama. Então, é uma forma da mulher se conhecer para que, sim, em virtude, ela possa perceber algum daqueles sintomas, daqueles sinais e sintomas que foram falados lá no começo. Então, a periodicidade é que seja mensal e depois do período menstrual. O Zerna pede, por favor, para esclarecer melhor a periodicidade para o exame preventivo. O exame preventivo, segundo o Instituto Nacional de Câncer, se a mulher fizer tiver 2 preventivos normais num intervalo, com um intervalo de 1 ano, pode passar a fazer os próximos de 3 em 3 anos, mas só se os 2 primeiros forem normais.
A Gorolândia e Luzerna perguntam qual o número da portaria para solicitação de mamografia pelos enfermeiros. Eu não tenho o número da portaria aqui comigo, mas eu vou deixar, depois eu vou encaminhar e vai ser disponibilizado para vocês junto com a aula do Telesaúde. Eu passo para a Camila. Chapecó tem uma dúvida. Até onde eles sabiam, quando alterado o exame, devia ser repetido a cada 6 meses. Se normal, anualmente, e após o normal, 2 anos. Será que mudou ou eles estão equivocados? Pois foi falado que deve ser a cada 3 anos. Essa informação do preventivo ser realizada a cada 3 anos, eu retirei do projeto de diretrizes do controle do câncer de colo de útero, que foi disponibilizada pelo Instituto Nacional de Câncer no ano de 2012. Então, mas em relação aos preventivos alterados, a conduta não é essa. Essa seria a conduta somente para os preventivos normais. Blumenau pergunta se o câncer de mama pode estar relacionado ao trabalho. E se, quando ela encontrar o caroço, o câncer já pode estar grave. Não existe nenhuma evidência ainda que o câncer de mama seja relacionado a algum trabalho. E encontrar um caroço nem sempre é um câncer de mama. Existem vários nódulos que são benignos, por isso necessitam sempre da investigação. Então, pode ser uma lesão, pode ser um cisto, pode ser só um fibroadenoma, que são lesões benignas e não câncer. Tubarão fala que seria muito interessante se a mamografia fosse ser solicitada pela enfermeira. Eles gostariam de obter mais informações a respeito. Que é a informação que eu vou passar para vocês da portaria do Telesaúde. Que a portaria vai ser enviada pelo Telesaúde para vocês. Joinville gostaria que confirmasse. A periodicidade do exame clínico das mamas ou autoexame é o mesmo que orientamos para a realização do exame citopatológico? Para o exame clínico das mamas, não tem restrição de idade, ele deve ser realizado anualmente e o autoexame mensalmente, de 7 a 10 dias, após o primeiro dia da menstruação, e para as que não menstruam, escolher uma data mensalmente. Confirma? O exame clínico das mamas é o que é realizado pelo profissional de saúde, que ele pode ser realizado anualmente sem restrição de idade. O autoexame é o que é realizado pela mulher e confirma as informações, né, da periodicidade mensal de 5 a 10 dias após a menstruação, e para as mulheres que não menstruam, escolher uma data fixa no mês. A pergunta de Sara é quando a paciente tem uma história rica de câncer de mama, mãe, irmã e tias, qual a idade para iniciar o rastreamento? A idade de início nesses casos é 10 anos antes da idade da pessoa que teve o câncer mais jovem. Então, por exemplo, se foi a irmã que teve câncer aos 38 anos, essa paciente tem que começar aos 28. Esse exemplo não ficou muito bom, mas, por exemplo, se a mãe teve aos 40 anos, a filha tem que começar aos 30 anos. Então, sempre 10 anos antes ou a partir dos 35 anos. Então, surgiu outra pergunta aqui de Jaguaru, né? No caso de uma paciente com 28 anos, como citado, o indicado é realizar mamografia ou outros métodos como ultrassom? Essa paciente, ela deve ser acompanhada por um especialista, por um mastologista, visto a história dela, e ele vê a indicação, se ela já tem indicação de fazer mamografia anual ou somente o ultrassom é suficiente. Então, encerrando, eu gostaria de agradecer a participação de todos e espero ter contribuído com vocês sobre esse tema tão importante e tão trabalhado na atenção básica por vocês. Obrigada.